Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Voltando aqui ao canal para a honra e a glória do nome do Senhor. Voltando aqui a nossa terapia, né, pessoal? Vamos ler aqui em Salmo, só o primeiro versículo, 127. Nos diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalharão os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, só esse versículo, para a honra e glória do nome do Senhor, nesse momento, né, para nossas vidas, que me chamou muita atenção nesta manhã. Eu acredito que o Senhor quer que a gente venha aprender mais neste versículo, porque o que me chama a atenção, essa primeira frase desse versículo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Então, assim, eu acredito muito nisso, que em tudo temos que ter a direção de Deus. Em tudo temos que estar consagrando ao Senhor. Temos que estar consagrando nosso lar, temos que estar consagrando, né, o nosso emprego, temos que estar consagrando tudo em nossas vidas. Porque se o Senhor não tiver, né, em nossas vidas, se o Senhor não estiver, né, em primeiro lugar em nossas vidas, e se nós não consagrarmos tudo aquilo que temos ao Senhor, em vão nós vamos ter em vão. Por quê? Porque vamos ter uma casa onde não vem haver prosperidade. Vamos ter um trabalho onde vamos ser explorados. Vamos nos cansar de trabalhar, mas não vamos ver lucro do nosso serviço, porque o Senhor não vai estar ali, né? E como é bom você ter um emprego e ver Deus naquele emprego e saber que foi Deus que abriu aquela porta, saber que Deus está presente ali, saber que em tudo que você faz ali, Deus se faz presente, é Deus abençoando aquele local, é Deus abençoando sua casa, é Deus prosperando a sua vida. Isso é muito bom. Por isso, devemos lembrar de consagrar a Deus. Tudo que entrarmos dentro da nossa casa, né? Tudo que temos que lembrar de consagrar ao Senhor, né? Como ainda diz a segunda frase, diz assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Naquela época, as cidades elas eram vigiadas, né? E ali se reservavam, né, soldados que se chamavam de sentinela para guardar a cidade. E ali, quando eles viam ali algo estranho, eles já davam alerta ali, né, pro povo, para a cidade ali, pro rei, pros guardas ali daquela cidade, já davam alerta. Mas aqui eles nos ensinam, né, que se o Senhor não estiver ali com aquele povo, se o Senhor não estiver ali com aqueles sentinela, em vão eles iriam guardar, porque o perigo iria chegar e eles não iriam dar conta que o perigo estava ali perto deles, né? Então, mas quando nós colocamos a presença do Senhor em primeiro lugar em tudo, antes do perigo chegar, o Senhor ele já nos alertou. O Senhor ele já se preparou com os exércitos dele. O Senhor ele já deu alerta, né? O Senhor ele já mostrou. E assim eu acredito que assim é no nosso mundo carnais que vivemos, assim é. Temos que em tudo, né, apresentar o Senhor. Porque se a gente não fizermos isso, a gente vive neste mundo em vão. É em vão, cheio de perigo, cheio de trapaça, cheio de engano. Mas se nós colocarmos o Senhor
em primeiro lugar na nossa vida, os perigos não alcançarão a nossa vida, a trapaça não chegará próximo da gente, né? Porque o Senhor vai estar aguardando. E assim eu acredito que é no nosso mundo espiritual. Se nós não tivermos isso, eu falo com vocês como experiência própria. Se nós não tivermos 24 horas ligado ao Senhor no nosso mundo espiritual, em vão será a nossa vida espiritual. Porque o inimigo, ele consegue acessar nosso mundo espiritual. Ele é espírito. Ele consegue atingir o nosso espírito. Ele consegue. Muitas das vezes acordamos com a alma batida, o espírito abatido e não sabemos o porquê. Mas muitas das vezes é no nosso mundo espiritual. Está sendo atingido pelas mãos do inimigo. Então, se nós não colocarmos ao Senhor, não colocarmos o nosso Deus em nossas vidas também, para que Ele possa também guardar nosso espírito, a nossa alma, nosso mundo espiritual, em vão será a nossa vida espiritual com Deus. Porque viver uma vida com Deus não é simplesmente estar na igreja adorando, não é simplesmente ir aos domingos, ao dia de culto, na semana, ir lá adorar e ficar por isso mesmo. Não é simplesmente você ter um cargo na igreja e ir lá adorar e trabalhar para o Senhor. Não é simplesmente isso, não. Uma vida espiritual, você está ligado com Deus constantemente. Está ligado com o Senhor. E quando você for para a casa do Senhor, quando você tem trabalho na igreja, tem cargo na igreja, quando você for trabalhar para o Senhor, o inimigo ele não tem vez na sua vida, porque você está 24 horas ligado com Deus. E essa palavra nos traz um ensinamento, tanto carnais como espirituais, tanto na nossa vida normal, carnal, como espiritual. Porque eu costumo dizer que nós convivemos em dois mundos, o mundo espiritual e o mundo carnal. Mas muitas das vezes, por nós vermos só esse mundo carnais, nós queremos nos convencer e queremos aceitar que só importa para a gente este mundo. Mas não é bem assim. Nós convivemos em dois mundos. Enquanto a nossa carne, ele pede pelas coisas deste mundo, nosso espírito pede pelas coisas espiritual. Estão tudo ligado uma coisa com a outra. Porque o nosso espírito, ele pede pela vida espiritual. E a nossa carne pela carnal. Então vivemos em dois mundos. Se o teu espírito estiver forte, com o espírito celestial, com o espírito de Deus, ele vai acessar os céus. Mas se teu espírito não estiver forte com as coisas de Deus, ele acessa as trevas. E assim mesmo é a carne. Se a tua carne estiver forte com as coisas de Deus, ele alcança a bênção do céu. Mas se a tua carne estiver só querendo as coisas deste mundo, porque ele está fraco nas coisas de Deus. E no meio de tudo isso existe a nossa alma, que é a que mais sofre. Entre o espírito e a carne, a nossa alma ela sofre, porque ela é o sentimento de tudo em nossas vidas. É na nossa alma que existe o amor, que existe a paz. É na nossa alma que vem o sentimento do ódio,
do carinho, do amor, é na nossa alma. E a nossa alma, ela tem que estar concentrada no mais forte. E se a tua alma estiver concentrada no Espírito Celestial, nosso Espírito que leva as coisas celestiais, que leva as coisas de Deus, você está bem, o seu corpo está bem. Mas se seu espírito estiver fraco, se teu espírito estiver te levando para as coisas das trevas, a tua alma está perturbada. A tua alma não está bem. Ela entra em perturbação dentro de você. Por que muitas das vezes hoje em dia a gente vê relato de pessoas, né, que tiraram sua vida. Tiraram sua vida. É por conta dessas áreas. O espírito da pessoa não estava bem. O espírito da pessoa não estava forte com os espíritos celestiais, aquilo que traz vigor para a sua alma. Então, quando o espírito está abatido, leva as pessoas, leva ao espírito, quando o espírito está abatido, leva o espírito da pessoa a conquistar só algo das trevas. E a alma entra em perturbação. Por isso que muitas... Desculpa, pessoal. Por isso que muitas pessoas, hoje em dia, tiram suas próprias vidas. É por conta disso. Então, as pessoas têm que se atinar para isto. Que o nosso espírito, ele precisa daquele que o criou. O nosso espírito, ele tem um dono. Porque quando o Senhor, ele sopra nas narinas de Adão. Adão ali estava ali um boneco de barro. Mas quando a Bíblia diz assim, lá em Gênesis, né? Que ele fez o homem do pó da terra. Mas conforme a sua imagem, tem algo que é de Deus que está em nós. E o que é de Deus que está em nós? Que é conforme a sua imagem? É o Espírito de Deus. O nosso Espírito, ele é idêntico ao Espírito de Deus. Ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus. É algo de Deus que está em nós. Por isso, nosso Espírito, ele precisa, ele necessita dessa força celestial. Ele precisa daquele que o criou. E quando nós afastamos isso do nosso espírito, ele busca o espírito das trevas. E quando ele busca o espírito das trevas, a nossa alma, ela entra em perturbação. E quando a nossa alma entra em perturbação, as pessoas que não têm entendimento, não têm força para lutar, elas não conseguem viver uma vida plena. E é por isso que muita gente, muitas pessoas têm tirado as suas próprias vidas. Hoje o Senhor me trouxe aqui com essa sabedoria celestial. Porque eu acredito, isso não veio de mim, eu não vim com intenção de falar isto. Eu não vim com intenção de falar isto, e isto nem estava na minha mente, nem de mim mesma eu não sabia falar tudo isso. Mas quando eu sento aqui neste canal, com esta palavra, o Espírito Santo coloca na minha mente, sobre a minha boca, aquilo que eu devo trazer para as pessoas. Então você aí que está se achando que não está normal, seu corpo não está normal, sua mente não está boa, seu espírito está em confusão com a sua alma, procure ao Senhor. Procure a palavra do Senhor, procure a Jesus. Porque a tua alma está pedindo socorro. E o teu espírito, ele quer ser alimentado daquele que o formou, daquele que o criou, que é o nosso Deus.
E o teu espírito, ele está distante do nosso Deus. E por ele estar distante do nosso Deus, que a tua alma está em perturbação. E é por isso que a tua vida, ela não consegue processar. Ela não consegue viver em paz a vida o qual você tem. Então você precisa aproximar o teu espírito do Espírito de Deus. Quando o teu espírito se aproxima do Espírito de Deus, a tua alma, ela tem uma calmaria. Quando a tua alma, ela se acalma, tudo na tua vida, aqui na terra, ela entra em paz. Ela tem paz. Louvado e exaltado é o nome do Senhor, por essa sabedoria, por essa terapia, qual o Senhor nos dá esta manhã. Para a honra e a glória do nome do Senhor. Eu quero exaltar o nome do Senhor. Em nome de Jesus, com uma intercessão para nossas vidas. Querido e maravilhoso Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor, eu te dou graças, Pai, pela minha vida, pelo este canal, pela tua palavra, pelo esse entendimento celestial que o Senhor me dá hoje, Pai, sobre a carne, sobre o espírito, sobre a alma, sobre as nossas vidas. Pai, quantas pessoas têm entrado em perturbações, quantas pessoas, Pai, estão, Pai amado, Pai querido, dopados de medicações, de remédio, porque os médicos, eles só sabem, Pai amado, aquilo que eles estudam, mas eles não procuram do Senhor aquilo que é certo. E aí, meu Senhor, pessoas estão cheias de medicamento, andando dopado. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor, mas que essa palavra leva cura para essas pessoas, que essas pessoas, Pai, levam o Senhor a te procurar, a levar os seus espíritos ao Espírito do Senhor, para que venha haver cura nessas pessoas, Pai. Quantas pessoas, Pai, têm tirado a sua própria vida, porque não tem entendido a sua vida aqui na terra, porque tem andado de formas, Pai, sem entender, em perturbação de espírito, porque, Pai amado, tem se dedicado só às coisas deste mundo e tem afastado o teu espírito do espírito deles. É aquilo, Pai, qual o Senhor nos deu, quando o Senhor sopra ali, Pai, nas narinas de Adão, e o Senhor fala, fiz conforme a minha imagem. É o teu espírito descendo a vida de Adão e nos dando vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, esse espírito que há em nós, ele precisa do Senhor, ele depende do Senhor, ele precisa dessa vitamina, e a vitamina é o Senhor. Assim como o nosso corpo carnal, ele precisa de uma vitamina B, vitamina C, assim o nosso espírito depende da vitamina, Pai, qual formou, que é o teu espírito. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a tua humanidade, Pai, venha atentar para isto, que a tua humanidade, Pai, venha se atentar para isto, porque que hoje em dia, meu Senhor, tem muitas pessoas no caminho das trevas, com espírito, Pai amado, seja alimentado com o espírito das trevas, porque tem se afastado do Senhor, tem se afastado do teu espírito. Mas o Senhor é bom, o Senhor é grande, o Senhor é misericordioso, e eu creio, Pai, que assim como o Senhor desceu e soprou nas narinas de Adão e nos deu o teu espírito, assim o Senhor estenderá as mãos, Pai, para a tua nação,
coração e vai tirando, Pai, todos aqueles que estão com espíritos abatidos, com a alma abatida, vai tirando, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai tirando da escuridão, vai tirando, Pai, do sofrimento e vai dando luz, Pai, a estas vidas. Pai, em nome do Senhor Jesus, cada dia estamos vendo, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, a tua palavra sendo cumprida a cada dia sobre a tua humanidade. Pai amado, Pai querido, que o teu povo venha se atentar para isto. Meu Senhor, cada dia estamos vendo, Senhor, a tua palavra sendo cumprida a cada dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, mas que sejamos um povo eleito, um povo lavado, remido pelo teu sangue. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda honra, glória seja dada a ti. Por isso eu peço, meu Senhor da glória, nos guarda, Pai, nos guarda dessas pragas, meu Senhor, em nome de Jesus, que está vindo sobre a tua humanidade. É tanta praga, é tanta doença, Pai, é tanto vírus, meu Pai, e atingindo o teu povo, atingindo a tua humanidade. Guarda a minha casa, guarda a casa do teu povo que está escrito aqui neste canal. Pai, passa o sangue do Cordeiro, porque o Senhor, Pai, assim como o Senhor fez lá no Egito, quando o Senhor liberou as pragas ali para libertar Israel, mas o Senhor guardou as casas de Israel com o sangue do Cordeiro. Assim eu peço, Pai, que o Senhor guarde a casa do teu povo para a honra e glória do nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, guarda nossas crianças, meu Senhor, livra de todo atentado maligno, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu repreendo, em nome de Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor da glória. Pai, ora aqui, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, abençoando, Pai, uma cerimônia de um casamento que o Senhor me mostrou, Pai, ontem à noite, uma cerimônia de casamento, Pai, é uma festa, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, abençoe, Pai, porque eu vi um atentado do inimigo neste dia, Pai, eu vi, meu Senhor da glória, pessoas infiltradas, Senhor, nesse casamento, meu Senhor, e eu via, meu Senhor da glória, pessoas, Pai, armadas nesse casamento para destruir com vidas num dia, Senhor, especial, de que ia ser para esses casal, ia se tornar, Pai amado, um dia de guerra, um dia, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, de tribulação, mas desde já repreendo e abençoo esse dia. Eu não sei para quem que é, Senhor, se alguém aqui que está inscrito neste canal e vai formar, Senhor, e vai dar uma festa e vai estar casando, Pai amado, proteja. Eu não sei quem que é, Pai querido, Pai amado, mas o Senhor vai encontro, Pai, vai encontro dessa cerimônia, seja o centro dessa cerimônia. Quem sabe essa palavra está sendo para essa pessoa hoje. Coloca Deus em primeiro lugar, coloca Deus no teu casamento, coloca Deus nessa cerimônia, porque em nome do Senhor Jesus Cristo, o inimigo tem planejado entrar em nome do Senhor Jesus e fazer um massacre neste dia, um dia que ia ser um dia de alegria, um dia de festa. O inimigo estava planejando ser um dia de guerra, um dia de derrota, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu vi pessoas, Pai, infiltradas. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, pessoas, Pai, eles iam, meu Senhor da glória. Deus, eu vi ali, Senhor,
como se eles fossem disfarçados como garçom, mas eles estavam armados, Pai. Eles estavam armados. Pai amado, Pai querido, proteja esse casamento, proteja, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu não sei, Pai amado, mas o Senhor vai levar, Senhor, esta oração ao coração desta pessoa, para a honra e glória do nome do Senhor. E essa pessoa, Pai, vai colocar o Senhor como centro deste casamento, como centro desta festa, como centro desta comemoração, para a honra e a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus, Pai. E o seu nome será exaltado, o seu nome será glorificado, para a honra e a glória do nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pessoal, ficam na paz do Senhor. Desde já agradeço. Deixe o seu like. Envie essa mensagem para outras pessoas, tá? Se inscreva no canal. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E você aí que está planejando um casamento, uma comemoração, né? Eu peço que você vigie neste dia, nesta grande festa, para que o Senhor venha dar livramento neste dia, para que este dia venha a ser um dia especial na sua vida, tá? Porque o inimigo, ele pode até se levantar, mas o Senhor Jesus, ele dá ordem a seus anjos para guardar e livrar você e seus convidados de todo ataque maligno. E 1000 cairão aos seus lados e 10.000 à sua direita, mas vocês não serão atingidos, para a honra e a glória do nome do Senhor. Por isso, se não é você, envie essa mensagem para alguém que você sabe que vai casar, está planejando um casamento. Envie essa mensagem em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Fique na paz do Senhor Jesus e muito obrigada.